mulher, seja muito bem-vinda ao segundo episódio do podcast Elas por Cima by Andalan e Prudence. E hoje eu trouxe uma convidada muito especial, não só para o programa, não só aqui para o nosso podcast, mas principalmente para mim, enquanto pessoa, porque você que já me acompanha há um tempinho sabe que sexualidade aí era um grande tabu na minha vida, e essa pessoa fez parte de um grande marco, mas eu não vou falar muita coisa porque eu vou deixar ela se apresentar. Então, Maria, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Estou muito feliz de ter você aqui. E eu vou deixar você, assim, falar sobre você, que não tem nada melhor do que a gente falar sobre a gente mesmo, se apresentar. Então, conta um pouquinho de quem é a Maria. Fala um pouquinho sobre você pra gente. Obrigada, Gil. Primeiro, obrigada pelo convite. Obrigada, Andalan. Meu nome é Maria Prado, eu sou sexóloga, especialista em prazer feminino, sou empresária também e fundadora da Share Sex, que é a maior comunidade para mulheres para falar sobre sexualidade do Brasil. E a Share Sex, ela é um marco, assim, né? Acho que por isso que a Ju também tem essa relação comigo e com a Cis. Porque ela nasceu lá em 2015 como um espaço seguro para as mulheres poderem falar abertamente sobre sexualidade. Algo que hoje a gente já tá falando mais, né? O papo tá se normalizando. Tá caminhando. Mas, se você for pensar lá em 2015, a gente não tinha espaços para falar sobre isso, né? Era um super tabu. E quando a gente tá com algum problema, tá com alguma dificuldade, algum medo, algum receio, a gente tem com quem falar. Seja com uma amiga, seja com uma irmã, com a família. Mas e quando diz respeito ao sexo? Uma dor esquisita, um cheiro estranho, uma cor. Com quem que você fala? Né? As pessoas não tinham muito com quem falar. A maioria das mulheres não tinha com quem falar. Então, a Share Sex nasceu daí, para ser, de fato, esse espaço de acolhimento. E aí eu fico muito feliz, assim, que ele, de fato, tenha acolhido, né? Tenha cumprido o seu propósito. Ele entrou exatamente aí com essa gama de um espaço pra gente poder falar sobre isso. E eu comentei no meu Instagram que eu ia trazer um pouquinho sobre de como que eu tinha conhecido a Maria e o trabalho dela. Eu tenho uma grande amiga que é irmã, né? São irmãs que a vida dá pra gente. E a gente nunca teve muita facilidade pra falar sobre isso. Então, ela conheceu a Cis, a Share Sex, e ela falou, gente, vocês têm que entrar. Ju, você precisa estar lá dentro, você precisa estar nesse espaço, a gente precisa falar sobre isso com mais naturalidade, a gente não precisa ter tanto medo, tanto tabu, então vamos comigo. E ela me levou lá pra dentro, e foi quando a gente realmente começou a ver que não precisa ter esse tabu inteiro, a gente precisa falar disso, como a gente fala, sei lá, que tá chovendo, que tá nublado, que tá sol, que vai pegar um avião, qualquer coisa. Porque é pra ser natural falar sobre isso. A gente não precisa romantizar demais, a gente não precisa fazer... A gente pode falar do sexo real, né? Que é o que ele é. Então é muito importante isso. E hoje você tá abrindo, inclusive, reabrindo aí, divulgando melhor, a questão da terapia. Então, conta pra gente também como é que é esse processo da terapia, quais são as coisas que mais chegam, né, no processo ali de atendimento. Compartilha um pouquinho com a gente, que isso também sou defensiva disso, gente. Claro. Não, eu falo que assim, psicoterapia, né, que é a terapia com um psicólogo, e outros tipos de terapia, então a terapia sexual, por exemplo, são grandes aliados, assim, né? Eu sou terapeuta sexual também, além de ser sexóloga. E qual que é a grande diferença, né? Que eu acho que muita gente fica confusa. A terapia sexual, ela não necessariamente precisa ser feita por um psicólogo, mas sim por um profissional que esteja capacitado para aquilo, exatamente. E a grande diferença é que a gente foca muito forte na parte da sexualidade, né? Então, normalmente, com as minhas pacientes, o que acontece? A maioria delas, além do nosso acompanhamento, elas também fazem um acompanhamento com psicóloga, às vezes com psiquiatra, junto, né? com fisioterapia pélvica, enfim, com diversos outros profissionais. E eu sou exatamente a pessoa que muitas vezes indica que, olha, não é só uma questão de sexualidade. Vamos expandir. A gente precisa expandir, né? Essa sua dificuldade, essa sua dificuldade com a sexualidade, enfim, que tá passando. Essa questão mesmo. Né? Essa questão não é só aqui, você tá sentindo dor, por exemplo, né? Você já fez os exames na ginecologista. E muitos profissionais da saúde ainda hoje não são capacitados para falar sobre sexualidade, né? Inclusive ginecologistas. Inclusive ginecologistas incríveis, né? Pega e fala assim, você tá sentindo dor ali na relação, usa um lubrificantezinho, né? Se os exames estão ok, você não tem nenhuma IST, usa um lubrificantezinho e acabou. E passa. Quando, na realidade, a gente tem que primeiro, né, pra saber se realmente é só, né, um lubrificante.
muita gente que, lubrificantezinho. inclusive, não sabe, por exemplo, da presença de fisioterapeuta pélvico. Exato, Acha que é exatamente só pra isso. grávida e morre aí. E não é, Exatamente uma isso. gama muito maior. E a fisioterapeuta pélvica, gente, pra dor na relação, assim, não é normal sentir dor na relação. Não é normal. É comum, acontece não é com normal. frequência, mas não é normal. Inclusive, uma vez a gente fez uma pesquisa na SureSex e 70% das mulheres disseram que sentem ou já sentiram bastante dor na relação sexual. E a gente vai empurrando com a barriga, né? Vai. E aí a gente caminha pra uma outra questão que é: ah, não, então eu sinto dor, então eu realmente não gosto, por exemplo, de sexo. Exato. Não faço, não tenho libido, não gosto, pra mim não. Mas na verdade é porque tem outra coisa por trás disso que tá impactando no não gostar, que tá Sim. impactando no não quero, ou não me dá prazer. Lógico que você não vai querer repetir uma coisa que te dá dor, que te dá incômodo. Com certeza. Então a gente ainda entra nessa questão de, tá, quando a gente fala de sexo, gostar ou não de sexo, como é que a gente. Por onde que a gente vai? Porque, eu posso não gostar de sexo? Eu tenho essa liberdade de não gostar de sexo, né? Porque ainda tem essa, não. Eu brinco muito que a gente saiu. Há muitos anos atrás era: você tá ali só pra servir o outro, você precisa, não sei o quê. Hoje é tipo assim: você precisa fazer coisas mirabolantes, você precisa amar sexo o tempo inteiro, você precisa estar disponível. A ditadura do orgasmo, a né? ditadura do orgasmo. A gente vai pra dois extremos. Exato. Então, pra mim, chega muita mulher assim: eu já aceitei, eu acho que eu não gosto. É frequente chegar pra você também com esse discurso? Sim, é frequente. E aí, Ju, exatamente o que você trouxe de será que realmente não gosta? Porque tá fazendo um sexo que não faz sentido. Uhum. E aí eu já explico um pouco mais o fazer sentido. Ou a pessoa de fato não gosta. Tem pessoas que de fato não vão gostar de ter relações sexuais, por E mais tá tudo bem. incrível que a parceria seja, por mais que a pessoa se preocupe com prazer, por mais que ela sinta prazer, talvez ela realmente não sinta ali que é pra ela. Não seja dela, olha e E fala. tá tudo bem, acontece, né? A gente tem pessoas, né, assexuais, por exemplo, que não gostam de sexo e pronto, acabou, e tá tudo certo, né? Mas a gente precisa olhar para esse outro lado que é a maioria das pessoas, né, principalmente mulheres, que dizem não gostar de sexo, é porque elas não estão gozando, né? Estão fazendo um sexo Estão fazendo um sexo ruim ali, né? E aí, por que eu falei é um sexo que não funciona pra você, né? Porque a gente foi criada, a gente foi socializada em uma sociedade patriarcal. Sim. E tudo na nossa sociedade foi feito, foi desenvolvido pensando no homem, né? E o sexo também. Então, o que a gente aprendeu? Que o sexo, ele é... O foco dele é a penetração, né? Que a penetração morre aí, é o que né? funciona e morre aí. Então, a maioria de nós, a gente cresceu tendo uma educação sexual muito pautada na pornografia, né? E a pornografia, gente, a pornografia não é sexo. A pornografia é entretenimento, entendam. É um Ela tem filme, um propósito, pelo amor de Deus. Exato, ela tem um propósito de existir, que é entreter. Não é falar da realidade do sexo, né? Então, sendo ali muito falocêntrico, muito focado na penetração, enfim, todas as outras dinâmicas também, da sociedade, eu digo, né? Focarem na penetração, a gente entendeu que a penetração é o jeito de fazer sexo. Só que, na realidade, esse é o jeito mais difícil das mulheres terem prazer e sentirem, né, enfim. E é só uma forma também, né? É só uma forma. E se a gente vai olhar alguns estudos, né, tem estudos que mostram que 17% das mulheres chegam ao orgasmo através da penetração. Pouco. Então é muito pouco, gente. Né? Assim, mais de 40% das mulheres nunca chegaram ao orgasmo através da penetração, nem, enfim, de forma nenhuma. Então, assim, a gente precisa mudar a forma como a gente olha pra isso. Eu brinco muito que, assim, obviamente, a gente precisa entender vários contextos e várias coisas, mas eu falo assim, não é que a sua libido tá ruim, é que o sexo que você tá fazendo não tá gostoso, não tá legal. Exato. Então, eu brinco muito com as minhas pacientes sobre isso, porque a gente precisa olhar pra esse lado também de, tá gostoso pra mim? E ainda tem um ponto a mais, que é, o que é ser gostoso pra mim? O que é que isso me dá prazer? Ah, mas eu não tô sentindo prazer. Tá, mas você tá comparando com qual prazer? O prazer do filme pornô? O prazer da sua amiga? A sua expectativa sobre o seu prazer? Ou o prazer real? Né? Eu acho que a gente precisa ser muito sincera nisso também. De entender o que você tá esperando. Sim. E é muito engraçado que você trouxe. Tem um caso de uma paciente minha que ela entendia que ela não tinha orgasmos, tá? Ela chegou com esse quadro pra mim de eu não tenho orgasmos, eu tenho muita dificuldade, eu sinto prazer na relação, mas parece que eu chego num momento ali e é aquele teto e para nisso e acabou.
E aí, né, acho que foi na segunda sessão já, a gente descobriu que na realidade, não, ela tem orgasmos. Só que teve uma vez na vida dela que ela teve um orgasmo muito intenso. E foi muito marcante pra ela. E foi muito diferente dos orgasmos que ela tem normalmente. Aí, Então pronto. aquilo ficou na cabeça dela e ela começou a entender que se não chegava nesse nível, não era válido, não era orgasmo, entendeu? Eu tenho certeza que tem muita mulher por aí, né? E assim, eu acho que quando a gente vai mergulhando mais na nossa sexualidade, quando a gente vai buscando mais esse autoconhecimento, né? E de fato, assim, indo atrás do nosso prazer, né? Assim que a gente decide que o meu prazer importa e eu vou atrás dele. Eu tenho esse lugar, esse direito de sentar nessa cadeira e assumir que eu mereço sentir prazer. Exato, É isso. exato. A gente começa a chegar em níveis de prazer mais altos do que aqueles que a gente já tinha experimentado, né? Eu sempre falo, todo prazer que você já sentiu até hoje é só uma pontinha do iceberg do prazer que seu corpo pode te dar, sabe? Então é sempre essa coisa da descoberta, né? Então até pra gente, quando a gente pega e né, chega num outro nível, eu até brinco, eu já falei algumas vezes disso na Share Sex. Até escrevi sobre isso, né? Sobre o... Gente, passei de fase como se fosse um videogame do Mario, Desbloqueei sabe? agora o Desbloqueei prazer o nível tá. 4. Porque, assim, eu realmente nunca tinha chegado nesse novo nível de prazer. E é muito palpável a diferença, sabe? Eu sei dizer, nossa, alcancei este nível de orgasmo. E mesmo pra mim, que estudo sexualidade, vivo a sexualidade quase que 24 horas por dia. Não tenho praticamente muitas questões ali, né? A gente sempre tem alguma coisinha, mas, enfim. E eu não consigo ficar atingindo esse nível de orgasmo todas as vezes. Eu tenho Mas que acho que perderia a graça também, sabia? Não, perderia. Acho que a gente ia ficar uma coisa tipo, Normalizou. Não, e é bom também, né? Porque aí vai que a gente atinge 5, né? Desbloqueou 4, meta desbloquear os 5. Vamos para assim. É isso. Mas é essa ideia de quando que eu atinjo, né, esse orgasmo muito incrível, etc e tal? Quando eu estou extremamente confortável, quando eu estou num período do meu ciclo menstrual, né, que está favorável, porque assim, na TPM não vai acontecer, pra mim, pelo menos, não vai acontecer. Mas você já entendeu isso. E Já, isso é muito importante. exato, Isso é muito interessante. Porque tem gente que não tem essa consciência Total. de estou mais confortável em tal momento, em tal dia, em tal período do meu ciclo. Não tem esse autoconhecimento, eu não vou dizer básico, mas assim, o básico é, sei lá, ter olhado pra sua vulva alguma vez na vida. Mas não tem essa sensibilidade de percepção mesmo, Sim. porque não acha que é importante. O dia que for, vai, o dia que não for, não foi. Sabe? Então, assim, isso acontece com muita frequência. A gente esquece de parar pra analisar. Ok, terminou meu sexo, deixa eu pensar aqui, como é que foi? Sim. A preliminar foi gostosa? Quando tem, pelo amor de Deus, gente. Vamos focar mais na preliminar, a gente precisa. Ela tem seu devido lugar. Tem. Então, como é que foi? Eu me senti confortável, eu tava bem, eu tava, sei lá, faz uma análise mesmo, sabe? E é uma forma da gente, inclusive, falar sobre sexo com a outra pessoa. Total. Não precisa ser, e aí, o que você achou hoje? Mas pode falar, cara, hoje tal coisa diferente aconteceu, eu gostei. E você, o que você gostou? Qual foi a parte que mais te interessou? O que você menos gostou? E aí vai fazendo esse ajuste, porque quando a gente tem, por exemplo, essa liberdade de falar sobre sexo, a gente permite que, por exemplo, a gente permite que falar sobre, exemplo, fantasias, desejos, etc e tal, se torne mais natural, se torne mais normal. A gente se permite mais falar sobre isso, porque sabe que ali é um lugar seguro, que por mais que outra pessoa fale, cara, não, aqui passa do meu limite, eu tenho a liberdade pra pelo menos expressar e talvez chegar no meio termo pra todo mundo. Sim, total. E até um passo antes, Ju, que você estava falando dessa questão de parar e analisar, olhar com carinho. As pessoas têm uma ideia deturpada de que a sexualidade, ela naturalmente vai ser incrível e ótima, porque quando a gente tá no começo do relacionamento, por exemplo, a gente tá saindo com alguém novo, né? Ou no comecinho do namoro, assim, aquela lua de mel de começo de namoro, Tudo lindo, incrível, perfeito, maravilhosa. paixão. A gente tá o tempo todo pronta pra transar, tá com tesão,
atenção, etc e tal. E aí vai vivendo o relacionamento, a gente vive o dia a dia, cai na rotina, porque, gente, a gente vive de rotina, tá? Somos pessoas de De rotina. rotina. Ponto. A rotina por si A só gente- não é ruim. Não é. Mas Ela é assim, a necessária, gente tem inclusive. rotina em tudo na nossa vida. A gente acorda num certo horário, a gente, sei lá, treina, trabalho, não vai sei pro o quê. trabalho, não sei o quê. Tudo na nossa vida tem rotina, né? E a gente acha que o sexo não. O sexo vai ser sempre incrível, natural, espontâneo. Inovador. E é inovador. E não é assim que funciona. Então, quando a gente tá nesse começo de relacionamento, a gente tem alguns fatores que ajudam isso a acontecer e ser natural. Primeiro, a novidade. Uhum. Não tem como. Segundo, hormônios, né? Assim, a gente fala que a paixão, ela tem estudos, né, que mostram que o nosso cérebro, ele funciona da mesma forma que quando a pessoa tem uma leve demência. É sério. Então, a paixão, Pior assim, que a eu demência, então, é a mesma coisa. Por isso que a gente faz várias merdas, assim, É nesse por isso que a período. gente faz as coisas que a gente olha e depois fala, meu Meu Deus do céu, onde é que eu me enfiei? era por essa pessoa que eu sofri. Não é possível. Não é. E, e, e aí, né, tem esses fatores, então tudo acontece de forma natural, incrível. E aí, quando a gente começa a entrar nesse relacionamento mais longo, né, a gente cai aí nessa rotina, a gente naturalmente vai perder aquela espontaneidade, né? A gente vai precisar desenvolver essa sexualidade, a gente vai precisar criar intimidade sexual com a nossa parceria, que é uma coisa que as pessoas não entendem, né? Quando a gente tá no começo do relacionamento, a gente tá com tesão, a pessoa te dá um beijo num lugar super esquisito, você já fica com tesão, Você já é encontrou, deu. Eu brinco gostosinho. assim, você encontrou, deu. Pronto, fica nesse bate e volta, assim. Exato. E aí tudo funciona super bem, etc e tal. E às vezes a gente acaba aceitando, por exemplo, um sexo que nem faz tanto sentido pra gente. Nem é o sexo mais gostoso, não tem aqueles elementos que são importantes pra gente, mas tá gostoso. A gente tá sentindo tesão, talvez a gente esteja até gozando. Porque a gente tá nesse momento, a gente tá envolvido, tem emocional, tem química, tem tudo acontecendo. E aí, quando a gente não desenvolve essa intimidade sexual, por exemplo, com a nossa parceria, e aí a gente sai desse momento, né, do apaixonamento e a gente cai nessa rotina, a gente às vezes se vê numa relação e num sexo que o sexo não faz tanto sentido, né? Que a gente não fez essa construção. E aí o que eu sempre falo a gente precisa tomar um papel ativo em relação à nossa sexualidade, em relação ao nosso prazer. Que isso não acontece naturalmente, né? Eu falo, o sexo ele é natural, mas ele não é automático. Não. Eu tenho isso como regra, assim. Ele é natural porque, né, a gente se Sim. reproduz, assim, a gente sente prazer, assim, dentre várias outras formas, mas ele é natural, só que ele não é automático. Então a gente precisa ter esse alinhamento entre o casal, entre você com você mesma, porque senão você vai entrar nesse lugar de, cara, isso aqui não me satisfaz, minha libido é ruim. Não, isso da libido, gente, é ótimo, é ótimo. Sério, quando chega alguém pra mim e fala assim, ai, a minha libido tá super baixa, etc e tal. Eu fui na ginecologista, comecei a usar Tudo bem, meus hormônios. pomadinha de testosterona, etc e tal. Aí dá 15 minutos de conversa, a hora eu falo assim, bom, você tá num relacionamento onde você não se sente cuidada, onde você sente falta de Sobrecarregada. carinho, você tá sobrecarregada, você não admira mais a pessoa. Não tem testosterona no mundo que vai te Que vai fazer te dar querer vontade. ter relação com essa pessoa. É. Até porque, se não me engano, são só aproximadamente 13% dos casos que tem um fundo hormonal mesmo. Exato. O resto, gente, olha pra sua vida, olha pra sua rotina, olha pro seu relacionamento, olha pro sexo que você faz, olha para o seu momento de vida, porque ainda tem isso. O que mais está acontecendo agora, e lá dentro da comunidade isso aparece direto, são os adolescentes ou jovens adultos, assim, com 20 e poucos anos, que olham e falam, cara, isso aqui vai demandar um tempo que eu podia estar ganhando dinheiro. Eu vou lá ganhar dinheiro, isso aqui eu deixo pra outra hora. Então, para de olhar também pra esse campo da sexualidade, Porque o momento de vida dele ali, ele tá com foco em outra coisa. Ele não tá focado nisso. Ele quer fazer a vida dele, ele quer ganhar grana. Eu acredito que dá pra gente fazer tudo. Mas eu vejo esse movimento cada vez maior, assim, de que, gente, sexo dá muito trabalho. Se você quer fazer um sexo bem feito, sexo dá trabalho. Sim. Mas eu acho que tem uma questão também, Ju, que, assim, a gente já tem estudos hoje que mostram que a nova geração, né, assim, a geração Z e tal, são a geração que menos tá fazendo sexo. E que menos vai fazer sexo, né? Isso tem vários motivos, isso que você trouxe faz muito sentido. Mas tem um outro fator também que a gente tá cada vez mais conectado.
a gente tem cada vez mais coisas à nossa mão, mais entretenimento na nossa mão, etc e tal. E aí a gente cai numa grande questão. Quando a gente tá ali nas redes sociais, né, a gente tá sendo bombardeado de conteúdo, a gente fica horas ali na tela, rodando eternamente. Exato, a gente tem um baixíssimo esforço para uma alta liberação de dopamina, assim, uma satisfação incrível em segundos, e são 15 segundos de vídeo, aí pá, mais satisfação, e vai eternamente. Então, assim, tem que valer muito a pena pro nosso cérebro pegar e falar, não, a gente vai transar. Eu vou largar isso aqui e vou largar essa dopamina fácil aqui pra gente ir lá transar. Porque se você tá indo pra relação, né, se você tá fazendo esse sexo, e se você não tá chegando ao orgasmo, fica muito difícil do seu cérebro achar que aquilo vale a pena. Porque, de fato, imagina você vai pra academia durante 1 ano. E nesse 1 ano, você treina assim, todos os dias, bonitinha, etc e tal. Você não sente a liberação de hormônios, tá? Você não sente melhora na sua saúde mental, nem física, nem nada. E você não vê uma mudança no seu corpo. Você vai continuar indo pra academia? Não vai. Meu, pra que você vai? Não tem mudança nenhuma, você não tem benefício nenhum, você não vai pra academia. E aí, quando a gente olha pro sexo, né, a ciência mostra que o orgasmo, ele é a maior recompensa que se tem da relação sexual. Óbvio, existem várias outras coisas envolvidas, mas o orgasmo é a maior recompensa pro nosso cérebro. Então, o nosso cérebro, ele é selvagem e ele é muito inteligente. Ele é muito inteligente. Mas ele eu vai acho falar que ele podia assim, ser menos. Podia, não, ia De ser vez em ótimo quando se eu ele falo, fosse. Seja menos. Aquele meme do seja menos. Seja menos. Pelo amor de Deus. Mas ele olha e fala assim, meu, eu vou estar aqui fazendo um puta esforço físico, suando, etc e tal, pra não gozar. Sendo que eu poderia estar ali assistindo Netflix. Meu, podia estar assistindo Netflix, podia estar rodando ali o TikTok, sabe? Faz muito mais sentido. Então a gente tem que olhar pro nosso prazer. Óbvio, né? Aquilo que a gente tava falando. A gente tá num momento em que tá rolando uma... Nossa, esqueci a palavra. Uma pressão, assim, né? A gente foi pra caixinha da ditadura do orgasmo. Isso, Claro, a ditadura do orgasmo. Então, assim, o que a gente tem que entender a gente tem que olhar pro nosso prazer. Ele importa muito. Mas a gente também tem que entender que nem sempre a gente vai gozar. E tá nem toda bem. relação você precisa chegar lá. E tá tudo certo, sabe? A gente tem que ter essa... E a gente precisa entender também, a gente falou muito de orgasmo, a gente precisa entender que o orgasmo que você teve ontem pode ser diferente do orgasmo que você vai ter hoje. Total. Porque orgasmo é sempre a mesma coisa, né? Ele sempre vai ser a resposta que seu cérebro vai mandar. Mas eu falo muito, gente, existem vários tipos de orgasmo. Total. E não é porque a sua coleguinha consegue ter orgasmo de 5 formas diferentes que você precisa também ter de 5. Você pode conseguir ter de 2 formas, sei lá, com um estímulo auditivo e na penetração. E a sua amiga consegue orgasmo anal, estímulo no seio, penetração, estimulando o clitóris, lá no colo do... E tá tudo bem. O seu prazer não é menos do que o da sua colega. Total. Né? Mas é importante a gente lembrar, porque as meninas, elas batem muito na tecla de eu preciso ter um orgasmo com penetração. Sim. E isso gera muita frustração. Gera. Então, assim, quando a gente pensa nessa questão dos tipos de orgasmo, eu acho muito importante da gente validar que todo orgasmo ele é válido, seja ele um orgasmo. Exato. Gente, eu falo que tem assim, tem o orgasmo espirro, né? Você vai lá, não sei o que, toca uma rapidinha, ou um sexo mais rapidinho, não sei o que. Você goza ali, acabou, liberou as tensões e tal. E ele é gostoso também, ele é importante também, né? E aí tem aqueles mais intensos e tudo mais. Porque o orgasmo nada mais é do que a liberação de tensão. Né? Então, se a gente vai ali acumulando tensão por pouco tempo, a gente vai ter um orgasmo mais rapidinho, né? Se a gente já tá provocando, etc e tal, a gente investe mais nessa relação, se acumula mais, você vai ter um orgasmo mais longo, né? Por isso que é tão importante os preliminares. Gente, sexo oral não é preliminar, tá? Sexo oral é sexo, só pra deixar claro. Não à toa começa com sexo. Exato. Então, assim, beijar na boca, fazer uma massagem, tomar um banho junto, lavar louça, homens, lavar a louça. É afrodisíaco lavar louça, inclusive. Chegar até a casa arrumada, né? Nossa, você chega do trabalho. Porque ainda tem essa, né? As mulheres com a jornada dupla. Trabalha e chega em casa e vai trabalhar de novo. Porque a louça não tá lavada, a casa não tá arrumada, a comida não tá feita. Como é que a pessoa tem vontade de...
Não tem. Não tem, assim, gente, o cansaço, a exaustão, a ansiedade, depressão, tudo isso são inimigos do prazer, né? Não tem como. E aí, a gente falando em relação aos diferentes tipos de orgasmo, né? Eu acho que é muito importante a gente desconstruir essa questão da penetração, do orgasmo com penetração, porque assim, a minoria das mulheres vai ter. E ele não é mais potente ou mais importante, mais relevante do que... Ele é só um tipo, é só você tá estimulando uma parte diferente do clitóris, inclusive, né? Tudo ali. Tá aqui depois. E aí, assim, a gente precisa falar muito também da questão do clitóris, né? Eu acho que sempre que vamos falar sobre o prazer feminino, a gente precisa falar sobre o clitóris, né? E por quê? Porque, assim, a gente tem um órgão que é 100% voltado para o nosso prazer, né? Até hoje não tem estudos que mostram que ele tem aí outras funções. E ele tem mais do que o dobro de terminações nervosas do que o pênis. Ou seja, era pra ser muito melhor, fisiologicamente ali, a gente tem mais potencial de sentir prazer do que os homens. E a gente ainda tem orgasmo múltiplo. Ou seja, era pra gente estar gozando muito mais que os homens, com um orgasmo muito mais intensos, né? Então, assim, isso já dá Tem alguma coisa errada, né? Já dá uma pista aí que tem alguma coisa esquisita acontecendo. Mas tem essa, a gente é muito ensinado de que o nosso órgão sexual é a vagina, não é? Tá nessa coisinha ali. Pra quem nunca viu um clitóris, gente, isso aqui é o seu clitóris, mulher, que nunca tinha visto. Ele tem toda... A gente só vê essa azeitoninha aqui pra fora. Mas ele tem tudo. Então, quando a gente tá tendo a penetração, tá estimulando o seu clitóris de uma forma ou de outra. Sim. Então, assim, é válido de qualquer jeito. Se você tem só aqui fora, se você tem aqui, se você tem, enfim. O importante mesmo, gente, é você estar sentindo prazer. Exato. E você conseguir gozar. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Exatamente. E eu tenho um lema muito forte que é assim, você merece gozar. E aí as meninas falam, Júlia, você não acha que isso é você tá pressionando as meninas? Eu falo, gente, o meu gozar não é o sentido de você necessariamente precisa ter o orgasmo do jeito A, B ou C, assim. Você precisa sentir prazer, você precisa gozar da sua vida. Sim. Você precisa estar feliz com as coisas que você tá fazendo, com o sexo que você tá tendo, com o parceiro que você tem, ou os parceiros que você tem, enfim, parceiros, parceiras, etc. Então, tudo isso é muito mais sensível. Vai além do orgasmo por si só. Sim. Né? Então, o que que eu falo tanto pra elas? Eu falo, olha, a primeira coisa que vocês podem fazer pra desapegar desse lugar de, ok, eu preciso ter o orgasmo a gente precisa parar, lembrar também que o nosso prazer é importante, que o sexo é a 2, 3, enfim. Vamos pegar aí o sexo a 2, que é o mais comum. Você tem esse sexo a 2... Por que você só que tem que agradar ele? Né? Por que você tá nessa cobrança infinita de eu preciso estar ali pra ele? Isso também mina o nosso momento de relaxamento, o nosso momento com certeza. Assim, dentro lá da comunidade deve ter vários relatos disso, de quanto, meu marido me cobra disso e daquilo, mas e você? Né? O que mais aparece lá, assim, das mulheres falando, cara, eu me sinto cobrada, tem muita história dessa por lá? Tem muita, muita. A gente saiu de um lugar de os homens não se preocuparem com o nosso prazer, para hoje em dia vários homens que dizem se preocupar com o nosso prazer cobrarem as parceiras de chegarem ao orgasmo, né? Mas assim, cobrarem as parceiras de chegarem ao orgasmo a ponto de traumatizá-las, a ponto delas travarem completamente e levarem anos para conseguir retomar. Então, assim, chegaram já várias pacientes com quadros assim, né? Que hoje, por exemplo, estão em relacionamentos com parceiros que são super bacanas, que são super, compreensivos, etc e tal, se preocupam de fato com o prazer delas, ficam chateados por não conseguirem fazer elas chegarem ao orgasmo, mas tá tudo bem, eles não pressionam. Só que passaram por parceiros que pressionavam muito, a ponto, às vezes, de ridicularizar, de fazer piada, ou de culpar essa mulher por isso, sabe? Então, assim, se o seu parceiro te pressiona muito por você não estar chegando ao orgasmo, sim, ele não tá preocupado com o seu prazer. Ele tá preocupado com o ego dele. De falar, eu consegui fazer essa mulher. Exatamente, de falar, eu consigo fazer mulher gozar, sabe? E aí, por isso que a gente entra naquele ciclo de fingir orgasmo, né? Assim, a maioria das mulheres já fingiram orgasmo. Tipo, qualquer estudo sobre isso mostra que, assim, a maioria esmagadora de mulheres já fingiu orgasmo. Eu já fingi orgasmo por anos, assim, por anos. E aí, por que a gente faz isso? Exatamente porque é mais fácil, muitas vezes, a gente lidar com a nossa frustração
né, putz, não sentir Não prazer consegui, não aqui, rolou. do que ferir os sentimentos do outro, do que ferir o ego do homem que tá ali, entendeu? Uhum. Isso é muito complicado, né? É Por muito comum. diversas. Oi? E muito comum, E realmente. muito comum, muito comum. E aí, por que que é tão danoso, né? Eu falo que para um relacionamento, cara, não finge em relacionamento, sabe? Porque você vai falar pra sua parceria, falar ali pro seu parceiro, que aquilo que tá acontecendo você tá gostando, né? E ninguém tem bola de cristal. Tem gente que só é muito babaca, enfim, esses casos que a gente falou. Mas tem outras pessoas, né, que de repente, de fato, se importam realmente com o Uhum. prazer. Que querem estar ali junto com a pessoa. Querem estar ali junto. E o caminho, talvez, e provavelmente, não vai ser tão fácil se você Sim. tem algum bloqueio, se você tem alguma dificuldade de sentir prazer. Mas é importante que você fale, sabe? É importante que você se comunique. Porque senão a pessoa vai achar que tá tudo bem, que tá tudo ótimo, né? E aí, quando a gente entra numa relação e a gente não sente prazer, e a gente finge orgasmo, e a gente sai dela frustrada porque a gente não sentiu prazer, a gente vai ter menos vontade de entrar na próxima relação. E aí a gente vai entrar na próxima relação sem vontade, ou seja, pelo motivo errado. A gente vai entrar nessa relação porque a gente tá há muito tempo sem transar, ou porque a gente não quer Tem que cumprir a tabelinha, né? tem que cumprir a tabelinha, porque a gente não quer que vire uma questão, vire uma DR, Ou não quer que ele busque na rua, né? ou não quer que ele busque na rua. Nossa, eu já ouvi Nossa, muito isso é isso. foda. Ah, é porque se isso não acontecer, ele vai buscar na rua. É. A mulher já, ela já entra no quarto, assim, na cama, com essa pressão de, não, eu tenho que estar aqui, porque se eu não fizer isso... Sim. Como é que uma pessoa dessa consegue Não, relaxar? Não tem condição. E se você tá ligada no 220 em relação a tudo que tá acontecendo ali, pensamentos e etc e tal, você não consegue ter esse orgasmo. Uhum. Você não consegue sair desse lugar. Então, realmente, é muito mais fácil, por exemplo, você conseguir chegar lá sozinha, né? Ter um orgasmo sozinha, do que conseguir chegar com esse homem. Porque quando esse homem tá presente, você tá pensando, cara, mas se eu não fizer isso, eu vou ter uma DR. Se eu não fizer isso, vai dar briga. Se eu não fizer isso, ele vai procurar na rua. Não tem como você desapegar disso mesmo, né? Sim. Ainda tem um outro fator. A gente esquece que o sexo, pra ele ser bom, ele precisa ser falado. Que foi o que a gente tava falando naquela hora. Não tem como a pessoa saber que você gosta de tal jeito se você não falou que você gosta de tal jeito. Total. Então, assim, o que que você tá falando sobre sexo com essa pessoa? O que que você tá conseguindo expressar pra essa pessoa? Qual espaço você tem pra falar sobre isso? Porque absolutamente tudo isso vai impactar na sua vontade de ir pra cama de novo ou não. E Ju, essa vontade, né, esse motivo pelo qual a gente vai pra cama, né, na ciência a gente tem 2 grandes motivadores, né, são os motivadores de aproximação, ou seja, quando a gente vai porque a gente tá com tesão, porque a gente tá afim, porque a gente quer se conectar com aquela pessoa de uma forma positiva. E tem os motivadores de evitação, que são essas razões aí que a gente falou. E os estudos mostram que quando a gente vai pelos motivos errados, né, vamos dizer assim, a gente não chega ao orgasmo. Tipo, a taxa de orgasmo cai, mas cai Ainda assim. mais, né? Já é ruim a taxa, mas cai drasticamente, sabe? Então, assim, não dá, né? E aí você estava comentando sobre a questão do... Qual é essa diferença, né? De que tem muitas mulheres que conseguem chegar ao orgasmo sozinhas, mas que quando estão ali com o parceiro não conseguem chegar de jeito nenhum, né? Tem diversas razões. Primeiro, toda essa pressão, né? Quando a gente tá sozinha, a gente tá só a gente e o nosso prazer. Então não tem a expectativa do outro, não tem assim, porque muitas vezes a gente, né, as mulheres vão pra relação, sei lá, recebendo um sexo oral. Gente, nossa, isso eu ouço assim, muito, muito, né? Das mulheres não conseguirem relaxar no sexo oral, por exemplo. Porque elas estão ali, naquele momento delas, só recebendo prazer, que em teoria só precisaria relaxar e gozar. Não é tão fácil assim, tá, gente? Mas estão ali e estão mais preocupadas com a pessoa que tá ali embaixo, se tá cansando, se tá demorando, etc e tal, do que com o prazer delas, né? Isso quando não começa o pensamento de, nossa, será que eu coloquei arroz na lista do mercado? Meu Deus, esse buraco na parede eu nunca tinha visto nele. Aí Já ferrou, foi. ferrou. Aí já foi. Aí foi embora, a gente aí precisa resgatar e tal, é todo um trabalho. Mas é muito real, assim, a gente demora muito mais pra chegar ao orgasmo do que os homens, né? E a gente também, né, por conta de toda essa influência que a gente teve, o que a gente aprendeu,
a gente acha que tem algo de errado com a gente quando a gente demora. E é uma das coisas que mais aparecem, tanto em consultório quanto na Share Sex. Assim, a vida. Tipo, gente, eu demoro muito pra chegar lá. Aí você vai olhar os estudos, né? Tem um estudo que é um dos maiores estudos, assim, de sexualidade, que é o relatório Kinsey, que ele mostra que as mulheres, se recebem, né, sexo oral por 21 minutos ou mais. Gente, 21 minutos ou mais. É assim, mais de 85% das mulheres vão chegar ao orgasmo. É muito louco, porque quando a gente olha os outros números, são muito mais baixos, sabe? Só que a gente tá falando de 21 minutos. Mas é porque o tempo médio do sexo no Brasil é de aproximadamente 14 minutos. Uhum. Desde a hora que começa lá o primeiro beijinho, isso quando beija, até, normalmente, o cara ter o orgasmo. Exato. Ou seja, onde é que tá aí esses 7 minutos? Foi com Deus. Foi com Deus, foi com Deus. E aí a gente sabe que também a penetração normalmente ela dura de 5 a 7 minutos, em média. Né? Tipo, então, 5 a 7 minutos. Não, nem que você quisesse muito, seu corpo não tá, sabe assim, não vai dar certo. Não tá nem lubrificado ainda. Não tá nem minha lubrificação é péssima. Tá, conte-me mais sobre isso. Ah, não, ele chega e já quer meter. Uai, deixa eu te explicar um negócio. Assim, a gente precisa de um tempinho. Ah, mas ele já tá pronto. Eu falei assim, meu anjo, mas o seu corpo não funciona igual o corpo dele. Exato. A gente tem essa diferença. A gente precisa entender que o nosso corpo tem um funcionamento diferente do corpo masculino. Sim. E tá tudo bem. E aí, uma outra coisa, as pessoas muitas vezes acham que, vou fazer sexo oral, etc., que leva como preliminar e aí já chega caindo de boca. Gente, se o corpo da mulher, se o corpo dessa mulher não tá aquecido, não tá pronto, se não rolou beijo, se não rolou carinho, etc e tal, não adianta você chegar caindo de boca no clitóris, sabe assim? Não vai assim, não funciona dessa forma, né? A gente tem que aquecer o corpo. Então, ir direto pro genital não funciona, não é o caminho que vai fazer as mulheres gozar. Tão extenso assim, por Exato. que você vai só pra... Gente, a gente tem a pele, nossa pele é o maior órgão sexual que a gente tem. Ela é enorme, ela reveste nosso corpo inteiro. E ela tem sensibilidade no corpo inteiro, sabe? Então, assim, explorem a pele, façam carinho. Tem uma coisa que eu sempre falo, que é pra fazer o toque sutil, né, que chama. Que é fazer um toque muito levinho, assim, bem com as palminhas. As palminhas do dedo, esqueci o que é o nome. Com as suas digitais. Mas fazer um carinho muito, muito levinho pelo corpo inteiro. Isso vai ajudar a acender esse corpo inteiro, né? Você se perceber. E ainda tem assim, eu não consigo, né? Eu tenho um dedo mais pesado. Pega uma pena. Passa a pena no corpo dessa pessoa. Coloca uma luz ambiente, escolhe uma música diferente. Tudo isso vai gerar uma boa memória pra você querer repetir aquilo, pra você querer tentar de novo e falar, cara, vamos trazer tal coisa de volta. Então, assim, isso é importante pra gente criar essa memória sexual na nossa cabeça e falar, não, a gente vai construindo, vai trabalhando. Então, o que eu vejo, assim, muito é que existem vários... Eu acho que pra mulher, assim, tudo impacta no sexo. Sim. Pensei, pronto, lascou o tesão, foi embora, beijo, tchau, pra voltar aqui, vamos trabalhar de novo. Sim. Mas eu tô vendo um movimento também muito grande em relação, por exemplo, ao corpo feminino. Porque a gente sempre teve esse histórico de pressão, né? Pressão estética. E eu acho que com a ascensão das redes sociais, tá cada vez pior essa questão de, cara, se você não tem lipo, se você não tem silicone, se você não tem a bichectomia, se você não tem uma lipo na papada. Tipo assim, tem algum problema com qualquer uma dessas coisas? Não tem nenhum. Mas as pessoas esquecem que isso não é um corpo que nasceu desse jeito desde a hora que saiu da barriga. Sim. Então, será que o cara tá vendo a minha gordurinha em excesso? Será que eu tô com carne de menos? Será que... Então, assim, até que ponto você enxerga essa pressão estética realmente na hora do sexo? Sim, total. Não, interfere muito, mas muito, assim. Quando a gente tá preocupada se a pessoa tá vendo a nossa papada, se tá vendo a celulite, etc e tal, a gente não consegue relaxar. E aí a gente não consegue gozar, né? Então, falar sobre o prazer feminino, falar sobre a gente se permitir sentir prazer, precisa muito passar por esse tema, Ju. Você trouxe ele muito, muito bem, assim. Porque
a gente vive uma pressão estética realmente absurda. A gente se compara o tempo todo. Quando a gente olha, né, os números de redes sociais, o número de casos de ansiedade, de depressão, que assim, Só estão se sobem multiplicando em projeção geométrica, velocidade. né, nos últimos anos. Essa comparação, ela acaba sendo inevitável, né? E isso a gente leva pra cama, não tem como. E aí, gente, acho que é super, não sei se é super relevante falar ou não, mas é isso que você falou, a gente olha pras pessoas e a gente não sabe o que elas têm, a gente só se compara assim, né? Ah, eu Tipo, queria ter isso. eu queria ter isso, não sei o que, mas porque, sei lá, por exemplo, eu sempre fui uma mulher mais gorda. Eu tô num momento que eu tô mais magra do que eu já fui. Já pesei 25 quilos a mais do que eu tenho hoje. Uhum. Já tive muito problema com o meu corpo. Ainda tenho várias questões com o meu corpo, mas já tive várias outras questões muito maiores. Chegou um ponto em que, assim, falei, é isso, vida que segue. Minha vida sexual melhorou muito em termos de prazer. Foi uma mudança real, assim. Mas mesmo, sei lá, quando eu via referências de mulheres que tinham corpos mais parecidos com o meu, né? De tamanhos mais parecidos com o meu, eu via corpos que, puta, era uma silhueta, sabe? Assim, o meu não era assim, tipo, o meu corpo, ele, é assimétrico e etc e tal, sabe assim? Então, a gente às vezes se compara até com pessoas, né, que estão fora do padrão aí. E a gente não tem noção de que elas também têm. Elas também têm alguma Tem algo. questão. Não, e que elas às vezes têm procedimentos Sim, também. sim, sim. Né? Então, assim, eu tenho silicone, eu tenho lipoescultura. Só pra deixar claro. Ih, tá vendo? E não tem nenhum problema nisso E não também. tem nenhum problema, mas é importante as pessoas saberem, né? Saber, sim. Porque mesmo hoje, tipo, meu corpo, ele ainda é fora do padrão. Então, se eu Uhum. passo uma coisa... tem um monte de celulite, etc. E a pessoa, às vezes, tem esse imaginário também de que é só aquela pessoa que é com um corpo hiper esculpido, perfeito, que tem alguma coisa. Mas não é. Só que hoje em dia, meu corpo é muito mais desenhado. Tem uma bunda muito mais redonda, tem uma cintura mais fina. Tipo assim... Por conta de procedimento estético, gente. Tá vendo, gente? Então não se compare. Volta na tecla do não vamos se comparar. Nossa Exato. coleguinha do lado, que a gente não sabe. Gente, Ainda tem mas essa. Você tem um quadril largo assim como eu. Pra mim, a vida inteira, isso foi uma grande questão. Uhum. Gente, eu não vou caber numa roupa que eu tô experimentando na loja. Por que alguém vai olhar pra mim e vai sentir desejo? Sim, total. Então, nossa, horrível isso. E é muito importante a gente parar e buscar pessoas que de fato têm um corpo parecido com o nosso. Mudou na minha vida, e aí falando aqui bem, saindo do sexólogo, indo pra a pessoa física, né? Mudou muito minha vida e minha percepção sobre o meu corpo e a minha aceitação quando eu parei de seguir pessoas que cultuavam muito o corpo e que tinham um corpo completamente diferente que o meu e que, sei lá, treinavam 4 horas por dia. Gente, não tenho tempo pra treinar 4 horas por dia, não vai acontecer. Eu não sou atleta, não ganho pra isso. E comecei a seguir pessoas, acompanhar pessoas reais, sabe? Com corpos reais. São corpos, às vezes, diferentes. É um corpo que, às vezes, ainda tem um procedimento, etc. Mas é muito mais parecido com o meu. E aí, quando eu consigo começar a ver beleza nessas pessoas... Porque é muito mais fácil, às vezes, a gente ver beleza no outro do que na gente. E aí, quando eu começo a ver beleza no corpo dessas mulheres... Aí eu começo a ver beleza no meu também. Eu acho que isso é um exercício diário. Total. Eu falo muito pras minhas clientes, enfim. Falo, gente, quantas vezes hoje você se olhou no espelho, porque seguramente acordou, foi escovar o dente, tinha um espelho no banheiro. Você foi vestir sua roupa, tinha um espelho lá no seu quarto. Quantas vezes você se olhou no espelho hoje, você conseguiu elogiar alguma coisa do seu corpo pra você? Ah, não consegui. Vamos começar a fazer um exercício? Mas não tem. Tem. Começa por algum lugar. Eu achei a minha unha, o esmalte que eu tô usando bonito. Tá bom, é um começo. Sim. Porque se a gente não começar a fazer esse exercício, a gente só se maltrata. Só. E esse momento de se olhar com carinho, eu tenho uma rotina de... Durante a minha semana eu tiro um momento de autocuidado. Antes eu brincava que era a cesta do autocuidado. Aí eu falei, cara, a cesta tá ficando muito corrida. Calma, vamos remanejar que o importante é acontecer esse momento. Sim. Durante a minha semana. Então eu brinco que agora é o momento do autocuidado, o momento do amor próprio. É a gente conseguir se olhar. Então, por exemplo, uma das coisas que eu mais amo, quando eu era criança eu não entendia, mas... E fazer minha unha no salão. Principalmente meu pé. Eu não gosto de passar esmalte no pé, mas a manicure, ela passa um esfoliante, ela faz uma... Cara, aquele momento vira um momento sagrado. Eu amo também. Isso vai nutrindo a gente. Porque o processo da cama não começa na cama. Ele vai começar muito antes. Então, se você olha no espelho e você só se xinga, se você não tem um momento de se nutrir, se você... Sabe assim, se você vai acumulando todas essas coisas...
não tem como você chegar à noite e querer dar. Sim. Não tem como, gente. É impossível, é humanamente impossível. É. Então, eu sempre me comparei muito, eu nunca fui uma menina magra. Nunca. Sempre tive bunda grande, quadro largo, minha cintura sempre foi fina, mas, sabe assim, eu olhava e falava, cara, por que que a minha amiga tá desse jeito e eu tô assim? Uhum. Então a gente se coloca nesse lugar de eu tô errada. Aham. Meu corpo é errado, meu corpo é feio. Isso é ruim, isso maltrata a gente mesmo. Não, total. Então a gente que trabalha com isso, que tá vendo isso diariamente, a gente precisa realmente nos atentar pra fazer esse movimento, independente se tem silicone, se tem lipo, se não tenho, pra trazer de tá tudo bem. Sim. Eu ter esse silicone, tá tudo bem. Eu não ter esse silicone, tá tudo bem. Meu peito tá caído, tá tudo bem. Meu peito tá pra cima. Uhum. Então, quem me ajudou muito, inclusive, nesse processo foi a Dora Figueiredo. Sim, maravilhosa. Ela bate muito nessa tecla. E teve uma vez que eu... Lá em Brasília, isso. Ela foi lá até dar uma palestra. A gente foi pra um bar depois. E ela comentando muito sobre esse processo de aceitação dela com o corpo dela. E ela sempre também foi uma pessoa muito desinibida pra falar de sexo. E ela trouxe como isso mudou na vida dela. Então, é muito importante a gente ter essas pessoas de referência Total. pra gente falar, tá, eu não sou essa pessoa, mas essa pessoa vai me levar pra um lugar legal, ela vai me deixando mais parecida ali. Então, eu acho que quando a gente se identifica, quando a gente traz esse lugar de tá tudo bem, fica muito mais fácil. Sim. Fica muito mais fácil da gente ter prazer, da gente gozar, da gente conseguir falar sobre sexo, da gente usar algum brinquedo, que inclusive trouxe hoje, a gente vai falar deles daqui a pouquinho. Vamos. Então, tudo isso é um processo, é um efeito dominó mesmo, né? O sexo é resultado, ele não é o começo, ele não é a introdução, ele é a conclusão. Total, com certeza. Então é muito isso. Mas assim, uma coisa muito importante que a gente não falou e que eu acho importante pra gente falar, porque aqui temos uma pessoa solteira e uma pessoa no relacionamento há muito tempo. Então, o que eu acho sempre legal da gente falar? A diferença do sexo na mulher solteira e na mulher no relacionamento. Porque é muito mais comum a gente ver, por exemplo, as mulheres que estão solteiras. Ah, hoje eu vou sair e vou transar com alguém. Ou então, não, quero hoje só me divertir, mas não quero transar. Então, como é que é nesse lado no lado da solteirice, trazer esse lado da mulher de, cara, eu também tenho desejo, eu também quero só uma noite, ou não, eu me permito ficar quietinha e preferir preservar isso para um relacionamento. Meu, Ju, eu acho que não tem certo e errado. Não existe certo e errado. A gente tem que entender, cada mulher tem que entender o que faz sentido pra ela, dentro do que ela acredita, dentro dos valores dela, etc. Porque assim, a gente vive num mundo onde a gente tá passando por movimentos super liberais, o que eu sou completamente adepta, acho maravilhoso, inclusive, super a favor. Mas tem pessoas que, enfim, vão, se fizerem isso, vão se sentir mal, por exemplo, sabe? Que ainda precisam desconstruir várias coisas. Então a gente precisa fazer o que faz sentido pra gente, né? Fazer o que você entende que é o certo pra você, não pelo outro. Exato. E o que você tá sentindo naquele dia. Porque eu sou super liberal, sou super tranquila. Pra mim, sexo no primeiro encontro. Inclusive, eu acho mega, além de válido, eu acho não importante, mas assim, pra mim funciona muito bem. Porque se eu tô lá com a pessoa e bate uma química muito forte, por exemplo, e eu vou ficar com vontade de transar com a pessoa, eu vou transar com a pessoa, sabe assim? Porque pra mim, tá tudo bem. Inclusive, com todos os meus ex-namorados e aquelas mães sérias, foi assim. Porque todo mundo fica com essa ideia, né, na cabeça de, ai, porque eu preciso fazer um joguinho, etc e tal. Tá. Você tá afim de se relacionar com uma pessoa que te julgaria se você fizesse sexo no primeiro encontro? Imagina o resto da relação com essa pessoa, sabe? Se já foi Uma difícil pessoa... assim, imagino. Meu, tipo, quanto de coisas a pessoa não vai te valorizar, você vai ter que pisar em ovos. Pra mim não faz sentido, né? Então, assim, isso eu tenho muito claro. Mas a gente tem que entender também que não é só porque a gente é a favor e é aberta a isso que todas as vezes a gente vai querer, sabe? Tem dias e dias. Tem dias e dias, às vezes você vai sair com alguém muito incrível, muito legal, e você não vai estar a fim de transar, e aí você não transa, e ponto, acabou. É sempre o fazer por mim, fazer porque eu tô afim. Porque se você, né, sair com alguém, se você tiver a fim de transar, transou, e a pessoa depois some, a pessoa é uma babaca, você fez por você. Você não fez porque você tava querendo, sei lá, amarrar Provar a alguma pessoa, coisa pra alguém provar também. alguma coisa, entendeu? Você fez porque você tava com tesão. E pronto.
E aí, gente, como solteira, tava falando pra Ju, né, assim, namorei muitos anos, namorei quase 8 anos aí, se a gente for juntar. E quase seguidos também, tava num negócio de emendar maravilhoso. Aí decidi que ia ficar solteira um tempo, e estou solteira aí há 2 anos e meio. Que tá sendo incrível também. Tem seus desafios, tá, gente? Não é assim, nossa, mar de rosas, Maravilhosas. incrível. Tem desafios, muitos. Mas, gente, esqueci completamente o que eu ia falar. Agora vai ter uma pausa, olha eu fazendo uma pausa forçada. Tava falando do momento de solteira convicta, dos que tá sendo muito importante pra você, muito bom pra você, e foi isso. Que eu ia falar alguma outra coisa que era relevante. Do momento de, do momento de descoberta. Lembrei. Pode focar aqui. Obrigada, galera. Tá. Bom, vamos lá. Uma coisa que eu acho que é muito importante para essas mulheres solteiras que estão por aí é conversar sobre sexualidade antes de você ir pro date. Você não precisa fazer, nossa, um super texting, sexting, etc e tal. Uhum. Mas trocar um pouco de ideia. Se você sentir a vontade, se rolar um clima, vocês apimentarem um Entender pouquinho. a percepção da pessoa sobre isso, né? Exato. Não tô falando antes do primeiro encontro, tô falando antes de você ir pra cama com a pessoa, tá? Porque a gente tem a ideia de que é muito mais complexo falar sobre sexualidade do que ir lá e transar com a pessoa. E, de fato, demanda um pouquinho mais de autoconhecimento, um pouquinho mais de, né, você, assim, se forçar a isso, Uhum. né? A gente tá mais acostumado a só transar. Então, falar com a pessoa antes, por quê? Quando você fala com a pessoa, principalmente com homem, mulheres, principalmente com homem, quando você fala com homem sobre sexualidade, você consegue ver se a pessoa se preocupa com o seu prazer ou não. Porque se naquele momento prévio que vocês estão falando, a pessoa já demonstra não tá nem aí pro seu prazer, só fica falando dele, do que ele gosta, das coisas, assim, né, que ele quer fazer, que são focadas no prazer dele, Ele. sai fora. Não vai transar bem, não vai transar bem. Se poupa disso. Eu tô te adiantando, se poupe dessa experiência. Se poupa. Não, porque a gente vive falando, é porque os homens. Gente, tem muito homem que realmente se preocupa com o prazer da mulher. Não vou falar que é a maioria, mas assim, tem muito homem que sim. Tem muito homem que transa bem, sim, sabe? Que sabe. Então a gente tem que dar essa filtrada também, sabe? Assim, fala sobre sexualidade. Se você se importa com o seu prazer, se você realmente, né, já entendeu que o seu prazer é importante, que você não tá disposta a abrir mão disso, faz esse movimento, sabe? Eu ainda tem uma coisa de, por exemplo, não jogar para você a responsabilidade do sexo ser ruim do outro. Então, assim, se a pessoa transa mal, se a pessoa não se importa com o seu prazer, se a pessoa não liga pra você, o problema tá em você. Não, calma. Vamos refazer. Uhum. Vamos repensar. Eu já passei por isso, de cara, tem alguma coisa errada comigo. E eu falei, Super. gente, não é assim que funciona. Né? Se a pessoa não se importa, se a pessoa não tá ali, deixa eu puxar pra mim. Deixa eu entender o que é o meu prazer, deixa eu entender qual é o processo que eu gosto, qual é o processo que eu tô afim. E aí eu comunico com o outro e aí eu vou alinhando. Sim. E aí, inclusive, foi até eu comentei que eu trouxe os toys aqui. Um excelente aliado nesse processo, realmente, é usar esses toys. Total. Com certeza. Né? Então, assim, e tem tanto. Eu vou pegar eles aqui. Pega os sex toys. Mas, meu, eu sou muito fã de sex toys, porque, gente, eles foram desenvolvidos exatamente pra ajudar a gente a ter mais Não, prazer. calma. Corta pra eu andando com essa bolsinha cheia de vibradores dentro do aeroporto. Pra você que tem vergonha de andar com um, vou te mostrar quantos eu trouxe, tá? Passei pelo raio-x. Não, deve ter sido uma experiência pra eles. Eu sempre passo, assim, Foi com um monte assim. também. Eu não sei se eu torço pra ela me parar e perguntar e eu poder explicar, ou se eu só sigo minha vida. Ai, gente. Nossa, já gostei desse aqui. A pessoa, né, do nada, sai pegando. Gente, eu sou muito fã de vibrador. Eu acho muito incrível. E aí, assim, né, tem aquela coisa de, vibrador vicia, etc e tal. Não vicia. Mas é tão gostoso que a gente vai querer usar Vai querer na usar de maioria das novo. vezes. Então, por exemplo, hoje os que eu trouxe são todos da ASOS, que é uma grande parceira minha. Inclusive, mulher, você que tá assistindo, já prepara aí o site aberto, porque tem cupom no meu nome pra ter desconto pra você. Então, ó, só coisa boa. Então, eu trouxe vários modelos aqui hoje pra gente poder falar um pouquinho. Tem com controle remoto, tem mais simples, tem só sugador, tem só vibrador, tem... Gente, esse aqui eu fico de decoração na minha casa. Eu não fica na prateleira, assim, de decoração. Então, quando a gente fala desse processo de descoberta, é o quê? Ju, qual é o vibrador certo pra mim?
Não tem, né? Você olha assim, igual, ela já conhece, ela falou, cara, eu gostei desse aqui. Esse aqui me apeteceu um pouco mais. Então, isso aqui é pra servir de aliado pra gente na hora da relação. Não é pra servir como um divisor de águas negativo, né? Um divisor de águas positivo. Então, assim, você é super adepta. Tem algum modelo que você gosta mais, algum tipo, você é fã de algum Nossa, específico? gente, tem muito. Eu sou apaixonada, assim. Mas só falando disso que você falou, né, desse divisor de águas, Claro. tem muita mulher que tem muita dificuldade de introduzir o sex toy na relação a dois. Uhum. Porque o parceiro pode se sentir, principalmente com homem, né, gente? Com mulher parece que é tudo muito mais fácil. Mas com homem, ele começa a sentir que não dá conta, né? Ou que, enfim, tá. Deixa eu comprar. Perdão. Vou voltar aqui. Tá. Sex Toys A2, diga. Tá. Vou botar aqui atrás. Esse processo, ele é realmente mais difícil entre quando a gente tem uma relação de homem e mulher. E eu acho que eu dei muita sorte. Porque eu encontrei alguém que fala, não, vamos testar, vamos fazer. Então, mas existe essa dificuldade porque eu acho que os homens enxergam muito como alguém que tá ali pra competir espaço, Sim, né? totalmente. E aí o que eu sempre falo é, busquem vibradores que tenham formatos que são diferentes, né? Que não vai competir de fato, não é um formato fálico. E aí você vai olhar aqui pra esses vibradores, gente, nenhum tem formato fálico, né? Olha aqui, nenhum parece com É um pênis. coelho, cara. É um coelho. E aí você perguntou quais são os meus favoritos, né? Eu amo muito os sugadores, que a gente chama de sugadores, mas na realidade Eles não têm. sugam. Eles não sugam, gente. Se suga, joga fora esse sex toy, por favor. Tem alguns no mercado que sugam, tá? Que sugam. Não gosto Não nem dá. um pouco, não dá. Mas eles fazem ondas de pressão, né? São muito maravilhosos, muito gostosos. Mas esses daqui, esse daqui tem sido minha nova paixão. Por quê? Eles vibram, eles têm a parte de penetração, eles vibram. Eles têm aqui um pulsador, então eles fazem assim, bem na zona G, né? E ainda tem aqui o sugador. E aí, por que zona G, né? Que a gente fala tanto ponto G, zona G, etc e tal. Porque a gente não é um botãozinho, tá? O ponto G existe, mas ele é toda uma região ali. Então, faz esse estímulo aqui que, nossa, eu acho muito maravilhoso. A gente brinca que é o estímulo do vem cá, meu bem, né? É o Que faz estímulo do vem assim, cá, quando volta, exato. vai ali pra parte de trás. Então, por exemplo, a gente tem esse que tem 3 estímulos diferentes, enquanto a gente tem, sei lá, um que é só um sugador, um que é só um vibrador. Então, não tem um certo ou um errado. E se, ai, Ju, eu quero introduzir, né? Ai, Maria, eu quero introduzir um vibrador na minha relação. Ah, gente, vibrador não salva relacionamento. Não. Não, calma Nem aí. sexo ruim, tá? Nem sexo. Não, mentira. Ele pode dar uma aliviada. Dá uma ajudada, mas se a pessoa Mas não tá tenha em preocupada... mente que não é isso aqui que vai transformar o seu relacionamento de dar meu relacionamento tá muito ruim. Aí ele ficou muito bom. Não é exatamente assim. Então, a gente pode ir com calma. Então, por exemplo, esse aqui é o Girls, inclusive. Ele foi, né, pensado pra 2 mulheres. Mas você consegue usar num relacionamento heterossexual. Você consegue usar sozinho. Todos esses que eu trouxe, você consegue usar sozinho ou você consegue usar com outra pessoa. Sim. Ai, Ju, como, por exemplo, porque esse aqui ainda tem um controle. A gente chama ele de chupa-cabra. Você consegue usar o controle assim, então a pessoa tá controlando isso aqui, tá em você. Mas e esse aqui, por exemplo, que não tem um controle? Como que eu posso fazer? Sexo anal. Tem. Também é uma possibilidade, se você for adepto. Ou então você pode estimular alguma outra coisa, você pode fazer pra pessoa ver você fazendo pra ela. Então, assim, existem várias formas. E, gente, não existe certo ou errado dentro do sexo. Não tem o certo ou errado. Não. É muito importante a gente lembrar isso, que as pessoas falam, ai, mas não tem o certo ou errado pra você. E aí, a partir disso, você vai mudando. Total. Então, quando a gente fala de sex toys, eles vêm muito como grandes aliados pra nossa descoberta, pra incrementar, sim, no sexo com a outra pessoa, de melhorar as coisas. Isso é muito importante, né? Então, assim, eu acho que quanto mais a gente tem esse espaço pra falar, pra trazer esses, né, géis, né, toys, enfim, qualquer coisa, a gente tem mais liberdade mesmo pra ter um sexo mais gostoso. Sim. E detalhe, não é pra vocês ficarem reféns disso aqui, é pro sexo ser gostoso porque ele é gostoso, isso aqui vem pra somar. Sim. Ju, e aí só finalizando assim, complementando essa questão de toys, etc, coisas pra somar na relação, eu acho que é muito importante falar sobre lubrificante. Gente, lubrificante não é só pra sexo anal, lubrificante pra masturbação, pra sexo vaginal, pra tudo. Ninguém desce num toboágua sem água. Por que Não que quer desce, enfiar o trem sem... exato. Não tem como, gente. Mesmo se sua lubrificação é boa,
Usem lubrificante, apenas assim, incluam isso na vida sexual. Depois vocês vão me contar. Depois me conta. Fica muito melhor, fica mais muito mais gostoso, não tem nenhum gostoso. problema. Quê? Tem um lubrificante aqui. Ah, Inclusive, a gente temos não só os toys, a gente tem o lubrificante também. sim. E aí é só vocês verem qual lubrificante vai encaixar melhor na Maravilhoso. rotina de vocês. Se vai ser o à base d'água. Existe, por exemplo, o siliconado não é bom usar todos os dias. Não, e nem com bom? sextoy. E nem com sextoy, porque pode correr o risco de estragar esse material. Se você quer usar, por exemplo, lubrificante à base de óleo, não tem nenhum problema, mas tem que tomar cuidado, por exemplo, com preservativo. Então, na dúvida, vai na base d'água. Esse, a base d'água é sempre melhor. Melhor opção. São os melhores que tem, gente. Eles são muito gostosos e não corre o risco de, por exemplo, você estar usando preservativo e arrebentar. Então, assim, por Óleo nas de dúvidas, vai coco, desse. né? Que a galera teve uma época, eu acho que já deu uma baixada, né, agora. Mas a galera tava vidrada. Tem tanto bom, gente. Tem tanto tem bom. tanta Por que coisa boa. o povo tá Cientificamente inventando? comprovada, fez sentido, desenvolvido para isso. É isso. A pessoa vai lá e bota óleo de coco, pode ser ótimo, mas assim, não com preservativo, pelo amor de Deus. Mas é isso, eu acho que não só não tenham vergonha de usar lubrificante, como não tenham vergonha de falar sobre sexo, de expressar os desejos de vocês, de entender que sexo sim é natural, né? Ele não é automático, mas ele é natural. E eu queria muito agradecer a sua presença aqui. Eu fiquei, assim, muito feliz quando deu certo. Falei isso e repito, você e a sua comunidade fizeram parte de um momento muito importante da minha vida e eu tenho certeza. E sei realmente que não foi só da minha, não foi só do meu núcleo de amigas, mas de milhares de mulheres aí espalhadas não só pelo Brasil, a gente sabe que tem aí no mundo inteiro, mas principalmente aqui no Brasil. E o seu trabalho, ele é assim, admirável mesmo, porque a gente precisa ter esse espaço para falar, ter esse espaço para entender que sexo é natural, que falar sobre sexo é normal e que a gente precisa falar sobre isso. Então, muito obrigada por você ter aceitado o convite. Acho que foi um papo super gostoso. Espero que você de casa também tenha gostado. E você tem mais alguma coisa pra falar? Gostaria de falar alguma coisa? Queria só agradecer você, agradecer a Andalã, DKT. É muito bom, assim, poder estar em espaços e falar sobre isso. Eu fiquei super contente também de saber dessa história com a Share Sex. Acho que exatamente por isso que eu criei ela e por isso que eu continuo com ela depois de tantos anos, né? Já são aí mais de 9 anos e meio. E eu queria convidar também, quem tá ouvindo a gente daqui, pra seguir tanto a Share Sex, que é ShareSexBR no Instagram, quanto o meu perfil, que é Maria Prado. Lá a gente fala abertamente sobre sexualidade, sobre prazer, e aí a gente continua trocando por lá. Tudo de bom. É isso, Obrigada, muito obrigada. Jo. Obrigada você de casa. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.